Duas perguntas super importantes. Quem que vai ter carga aumentada e quem não vai ter, e qual que é esse impacto na sociedade. Eu sempre falo que a gente tem que olhar como um todo. Se a gente for olhar cada um dos setores, sempre alguém vai achar que está saindo prejudicado. Hoje, de fato, o setor industrial, que produz os bens, tem a maior carga tributária. Ele tem por volta de 46% da carga tributária. E alguns setores, como, por exemplo, locação, né, eles não pagam nada. Não pagam nem ICMS e nem ISS. Outros pagam só ISS. Mas aí tem um conceito já que a gente tem que entender. Tomar cuidado, quando a gente fala em 25%, hoje eu pago, por exemplo, de ISS 3%. Não dá para comparar uma coisa com outra, porque, primeiro, é 25% sobre o valor agregado. Se eu tiver uma atividade que agrega pouco valor por algum motivo, eu vou pagar até menos do que 3%, porque o 3% é sobre o valor da fatura. Ele é cumulativo. É que, normalmente, os setores de serviço eles não têm cadeias longas. Você normalmente presta serviço diretamente para o consumidor, ou máximo 2 na cadeia. Mas todos os serviços que foram prestados para a indústria, então, por exemplo, eu tenho uma indústria, eu tenho serviço de portaria. Hoje eu não me acredito daquilo que eu pago, não acredito nem nada. Mas a partir da reforma eu acabo me acreditando. Aí esse prestador de serviço, vamos dizer, de portaria, de limpeza, ele pode falar para mim: perfeito, senhor Alexis, agora estamos no IVA, eu cobrava 3% sobre ISS do senhor, o senhor não se acreditava de nada, mas agora, com a nova regra, eu vou ter que aumentar o preço do meu serviço, não sei de quantos por cento, porque eu vou pagar mais carga tributária. Aí eu vou falar assim, ok, mas eu vou me creditar dos teus tributos, porque eu vou comprar o serviço e isso vai gerar crédito para mim. E aí vai ser um grande clube de pessoas que vão prestando serviço e se acreditando. Então, a ideia de que quem vai pagar o imposto é o serviço, não é verdade. Quem vai pagar o imposto é o consumidor. E eu, como consumidor, tenho duas opções. Se a tua empresa hoje é uma empresa que está no regime do Simples, por exemplo, que nem é abarcado por essa reforma, eu posso falar, tudo bem, eu vou comprar de você pelo regime do Simples mais barato, ou vou querer comprar de você que ficou grande, ou vou pedir para você sair do regime do Simples e entrar no sistema do IVA para poder me creditar dos impostos que você... Sabendo que vou pagar um pouco mais caro por esse serviço. Agora, a cadeia de serviços, realmente, ela paga menos tributo no Brasil do que a cadeia de bens, né? Basicamente dos bens. E a cadeia de serviço é a que mais cresce no mundo, não há dúvida nenhuma. Principalmente vários serviços de comunicação, de streaming, de iFood, de aplicativos. Não estamos nem falando só de call center, não estamos nem falando mais daquele serviço que era mão de obra intensiva, pedreiro, faxineira. Esse nem é mais o serviço, apesar de ser importantíssimo para a cadeia, principalmente que absorve uma mão de obra ainda desqualificada brasileira, mas esse serviço todo que cresce, nós temos que falar, e isso a gente fala nos 4 pilares da reforma tributária, ele tem que dar uma equidade, nós temos que dar um equilíbrio, porque senão o que acaba acontecendo no Brasil é que nós sempre vamos comprar coisas no exterior, porque elas são muito mais baratas no Brasil, e a gente cria e multiplica o efeito de desindustrialização. Tem 4 pilares da reforma que são sempre importantes a gente sempre lembrar, são os principais. O primeiro chama-se simplicidade. O sistema tributário tem que ser simples para ser acessível. Eu digo que o nosso sistema tributário é tão complexo, de que ele é uma máquina de exclusão social. Porque a pessoa comum, média, assim, ela não consegue enfrentar o sistema tributário. Ela vai ter que contratar advogados, contadores para poder enfrentar. Veja, um simples e-social, que era para ser simples, e que não há ninguém aqui que faça isso em casa, a não ser que esteja muito dedicado. A maior parte das pessoas pede para um contador, vai cobrar aí mais R$100 para poder fazer o e-social. As coisas estão muito complexas. Então, a complexidade é uma ferramenta muito grande
para a gente poder fazer inclusão social no Brasil e para a gente multiplicar os empreendedores. E aí a gente não criar armadilhas para aqueles que empreendem no Brasil, caindo e tendo que pagar multas. Segundo ponto, neutralidade. A neutralidade significa o quê? Os investimentos devem ser feitos aonde as empresas são mais competitivas e mais eficientes. Hoje ela se enfia em Manaus, ela se enfia no meio do mato lá na cidade de Goiânia, uma fábrica da Jeep, ela se enfia não sei o quê, porque tem uma guerra fiscal, porque a prefeitura e o Estado estão puxando aquela empresa para poder receber mais impostos. Por quê? Porque hoje o imposto fica na origem e não no destino. Então, o próprio sistema tributário, hoje, ele faz uma distorção enorme de transferência de riqueza para lugares errados. São Paulo ainda é mais rico que o resto do Brasil, porque boa parte da indústria está aqui e todos os impostos de consumo vêm para cá. Então, toda a riqueza gerada no Nordeste, ela é muitas vezes transferida para São Paulo, porque o automóvel que é comprado aqui em São Paulo e é mandado para Pernambuco, o tributo, uma parte do ICMS fica lá, que é a diferencial de alíquota, mas a outra parte vem para cá. Terceiro ponto, só para a gente completar essa questão, depois eu entro na questão do pacto federativo, nessa concentração dos entes, que é muito importante também. O terceiro ponto é transparência. Eu pergunto para qualquer um que está nessa pasta, qualquer um aqui, quanto tem de tributo na cadeira que nós estamos sentados agora? E ninguém me responde. Absolutamente nem responde. Mas eu vou te dizer quanto que tem de tributo na cadeira na Alemanha. Tem 19%, que é a alíquota do IVA, que serve para tudo na Alemanha. Na Bélgica, deve ser 22%, que é a alíquota do IVA da Bélgica. 22% do valor agregado. Vamos sempre lembrar disso. Não é 25% da nota fiscal. É que nós brasileiros temos um problema sério porque a gente paga muito tributo cumulativo, que é o tributo em relação ao valor de face de uma nota fiscal. É valor agregado. E o último é o que nós chamamos de equidade, que a equidade é todos os setores começarem a pagar mais ou menos igual. A distorção entre serviço e industrialização no Brasil, por exemplo, já era uma distorção na construção civil. A construção civil brasileira ainda ela é muito manual, acertando tijolo, rebocando parede, e muito menos industrializada. Por quê? Porque é mais barato comprar serviço de pedreiro, que vai pagar 3% ou 4% de ISS, dependendo da cidade, do que vir uma placa pré-moldada da indústria que vai pagar 18% de ICMS. Então, a gente cria distorções até da ineficiência, que a gente não deve criar. Se serviços e produtos tiverem a mesma carga tributária, a decisão de se eu vou comprar um serviço ou um produto é da eficiência e não da distorção da carga tributária. Então, esses são os 4 elementos, lembrando, simplicidade, transparência, equidade e neutralidade. Na questão da concentração, grão-mestre Múcio, muito bem colocado. Mas hoje, eu não sei se vocês sabem, mas de todos os tributos pagos no Brasil, 66% são federais. Por volta de 24%, 25% são municipais. E o resto é estadual e municipal é 5%, 6%. É só fechando a conta aí para os números não ficarem atravessados. Ou seja, boa parte dos recursos já vão para a União, que depois distribui para estados e municípios, vive via fundos de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, e o próprio estado também, o ICMS, parte dele vai para o município, ou seja, a riqueza é gerada no município pelo cidadão e tudo sobe e depois desce nessas políticas mesmo de pires na mão, pedindo dinheiro para poder voltar. Mas, grão-mestre, a pergunta é, pela falta de transparência que o cidadão brasileiro tem, ele nem sabe disso. Ele nem sabe que está pagando indo para cima, ele nem sabe o que está pagando. Por isso que a transparência é tão importante para a gente empoderar o cidadão e falar, vamos rever esse pacto federativo. E vamos deixar a riqueza aonde ela é gerada. O imposto tem que ser pago e ficar no destino, aonde ele foi gerada a riqueza, onde foi o consumo, o destino do consumo. Dessa forma, a gente faz uma distribuição e empodera o cidadão brasileiro para que ele comece a discutir, numa discussão que a gente não tem politicamente, ninguém fala em redução de carga tributária objetivamente. Vamos sair de 22% para 21% de carga tributária. Isso não existe.
E nas duas reformas, isso vai ser extremamente transparente, porque a gente vai ter uma alíquota de IVA, ela tem uma modulação, se é estado, município e tal, mas ele vai estar claramente. Hoje, quando a gente compra uma coisa, sei lá, um shampoo, um sabonete, e vai aparecer na nota fiscal, tributos aproximados de XYZ. Mas é só pós-consumo. Você não sabe antes do consumo que está pagando. Então, a reforma traz essas importantes clareza, transparência, acessibilidade, o que eu chamo de inclusão social, literalmente.